Iniciando uma série de mensagens chamada Extraordinário. E por que essa série de mensagens chamada Extraordinário? Porque nós cremos no extraordinário de Deus sobre a nossa vida durante o ano de 2026. Nós estamos crendo e declarando que 2026 será o ano do favor extraordinário de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa história, sobre a nossa família, em todas as áreas, na área espiritual, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família. Nós declaramos que será o ano do favor de Deus sobre a sua história, amém? Nós acreditamos que há uma temporada do favor de Deus sobre nós como igreja, onde nós acreditamos que os céus estão abertos sobre a nossa casa. E se você faz parte desse tempo, se você faz parte dessa casa, você será beneficiado por aquilo que Jesus já preparou para você, amém? Se você faz parte desse tempo, você está debaixo de um tempo profético, e eu tenho certeza que Deus fará aquilo que Ele prometeu na sua vida e na sua história. Quem acredita nessa palavra, responde comigo com um amém. Receba essa palavra no seu espírito, amém? Glória a Deus. E eu estive pensando sobre esse tema, o tema extraordinário, e analisando sobre isso, parei para pensar sobre algumas coisas para a gente fazer uma introdução rápida sobre o que é ser extraordinário. Na verdade, muitas pessoas, inclusive cristãos, acostumaram-se a viver não o extraordinário, mas sim o ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é natural. Sabe, tornou comum, no meio de até mesmo dos cristãos, ter uma vida mais ou menos. Ter uma vida que, pastor, igual o nosso irmão Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pastor, o pessoal se identificou aí, ou não? Pastor, a vida minha está muito boa, mas estou vivendo o comum, o que muitas vezes é natural de todo ser humano. Mas todos os anos começamos da mesma forma, talvez, por conta de viver literalmente dentro desse comum. Todos os anos são dívidas que nós começamos já no início do ano, impostos para pagar, tantas coisas que aparecem na nossa vida. Outras coisas que pode acontecer muitas vezes nossa vida de devoção a Deus, o nosso devocional está ali mais ou menos. Parece que nossas orações não passam do teto. Sabe? E se eu perguntasse para alguns, inclusive cristãos, perguntasse assim: e como está a família? Alguns talvez responderiam: pastor, está daquele jeito, sabe? Parecendo um fardo, parece que eu estou carregando algo que está impossível de carregar. Mas a verdade é que nós se adaptamos a essa rotina. E por se adaptar a essa rotina, muitas vezes, é comum, todo início de ano, e aí talvez você se identifique nesse momento, nós fazermos promessas e metas, escrevermos isso. Todo dia 1º de janeiro, a gente escreve uma lista de coisas que nós gostaríamos de fazer durante aquele ano. São inúmeras metas: emagrecer, outras vezes economizar dinheiro, começar um próprio negócio, um novo negócio, orar mais, ler a Bíblia, fazer o seu tempo de devoção com Deus, cuidar melhor da sua família. São inúmeras coisas que nós prometemos e muitas vezes nós escrevemos. Historicamente, isso vem lá dos babilônicos, antes de Cristo, onde eles faziam isso. E historicamente eles já faziam isso e tinham isso como uma prática comum. Mas algo curioso que acontece, que a maioria das pessoas que fazem as promessas no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano, não chegam até o final do mês de janeiro, e essas promessas já se foram pelos dedos. Já não tem mais nenhuma promessa, não conseguem
atingir aquelas metas que elas mesmas escreveram. E uma pesquisa mostra que somente 8% das pessoas que fizeram uma promessa ou até mesmo uma meta no dia 1º de janeiro conseguiram concluir até o final daquele ano. Outra pesquisa vai nos dizer que 50% das pessoas que fizeram promessas no dia 1º de janeiro não chega até o dia 30 de janeiro cumprindo aquelas promessas. 50%. É algo assustador, porque nós vemos a instabilidade do ser humano. Nós vemos a instabilidade do ser humano. E a pergunta que fica é: como é possível ser diferente diante de uma sociedade tão instável? Como é possível viver o extraordinário de Deus no meio de uma sociedade que ora quer uma coisa, ora quer outra? Não consegue simplesmente cumprir os seus objetivos. Será que Deus realmente se importa que eu viva o extraordinário dele na minha vida? Será que Deus está se importando comigo a tal ponto de fazer romper dessa forma? A verdade é que a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos. Por isso, o tema da mensagem hoje, eu quero que você prepare o seu coração como um solo forte, um solo fértil. E o tema da mensagem hoje é vivendo o extraordinário. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos diz o seguinte texto: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Sabe, há um segredo nessa palavra. Essa palavra que nós acabamos de ler, o segredo é que os planos de Deus são infalíveis. E eu quero que você repita essa frase comigo. Os planos de Deus são infalíveis para mim. Repita comigo. Os planos de Deus são infalíveis para mim. Os planos de Deus são infalíveis para mim. Mais uma vez, os planos de Deus são infalíveis para mim. Amém? Você acredita nessa palavra? Que Deus tem planos além dos seus próprios planos? O Senhor tem planos para a sua vida, e é isso que a palavra está dizendo. Por isso eu quero refletir com você hoje a respeito de 3 princípios de como viver o extraordinário plano de Deus para a sua vida. E o primeiro princípio é: entenda a sua identidade. Sabe, entender a sua identidade irá ajudar você a entender por que você foi chamado e escolhido por Deus. Quando você entende isso, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua história. A primeira verdade é que o amor de Deus é imutável e incondicional, e isso é preciso que você entenda. Ele mesmo nos chamou, e a palavra de Deus diz em João capítulo 15, Jesus dizendo sobre isso: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós. Ou seja, o próprio Senhor escolheu você, e por isso você está aqui hoje. Outra verdade da palavra de Deus é que Deus nos garante que da mesma forma que Ele amou Jesus, o seu primogênito, Ele também nos ama. O próprio Jesus, ao orar em João 17, Ele fala sobre isso. Diz assim o texto: para que o mundo saiba, Jesus orando, para que o mundo saiba que Tu, Senhor, me enviaste e os amastes assim como a mim. Ou seja, da mesma forma que Deus Pai amava Jesus, Ele também te ama. É o mesmo amor, é o mesmo amor ágape do Senhor sobre a sua vida. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu sou filho amado, eu entendo a identidade de Cristo na minha vida. Sei que Ele é bom, Ele é o bom Pai, e que cuida de todas as coisas ao meu respeito. Ele é soberano acima de tudo. E talvez você se pergunte aí no seu interior: mas será mesmo, pastor, que essa palavra está valendo até hoje? Parece que
eu estou tão esquecido? Ou será mesmo que Jesus estava orando somente por aqueles discípulos que estavam ali naquele momento? Ou será que após eu errar tanto, frustrar os planos de Deus para a minha vida, Deus continua me amando? Será, pastor, que isso é uma realidade? E eu quero responder essa pergunta para você, fazendo outra pergunta para você. E eu quero que você interaja comigo agora, amém? Vou fazer uma pergunta para a igreja, vocês respondam sim ou não. Jesus sabia que Pedro o negaria? O que vocês acham? Sim, Jesus sabia que Pedro negaria ele. É óbvio que sim. Então por que Jesus escolheu Pedro? Por que Jesus escolhe Pedro? Porque a falha de Pedro jamais poderia impedir o plano de Deus para a vida dele. A falha de Pedro jamais poderia impedir o plano de Deus, que é soberano sobre a sua história. O mesmo Pedro que nega Jesus por 3 vezes, em João 21, Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sabe por que Jesus estava fazendo aquilo com ele? Porque Pedro, a última memória que Pedro tinha com Jesus era do momento da vergonha, quando ele cai e ele nega Jesus por 3 vezes. A identidade de Pedro estava manchada pela vergonha e pelo medo, mas Jesus restaura a sua identidade, porque os planos dele ainda não tinham terminado para Pedro. Ei, eu estou falando para alguém aqui hoje, que os planos de Deus ainda não terminou para a sua história. Escute isso. Quando Jesus te chamou, Ele te deu uma nova identidade. Ele não te perguntou se você estava pronto. Ele só passou pelo caminho e disse para você: me siga, que durante o percurso você fica pronto, você fica preparado. Foi assim que Jesus te chamou um dia. Por isso, eu tenho algo para dizer para você hoje. Nesse ano, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que nenhuma mancha do seu passado irá ferir a sua identidade. O seu passado não será a sombra do seu futuro, porque os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Deus continua ainda na sua soberania. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Há uma atmosfera diferente nesse lugar. Deus não terminou os planos dele na sua vida. Mas para que você viva o extraordinário de Deus, eu quero falar com você a respeito de tudo isso. E uma das coisas que é importante você ter no seu coração é: não negocie sua identidade em Cristo. Isso tem que estar vivo dentro do seu coração. E como é isso, pastor? Não negocie a sua identidade buscando aceitação durante o ano de 2026. Sabe, existem lugares que já não te cabem mais. Aquela roda de amigos, aquele lugar onde você vai todas as vezes e cai no mesmo pecado. Ei, Deus não está te chamando para ir nesse lugar mais. Evite esse tipo de lugar. Não negocie a sua identidade por relacionamento nenhum. Se uma amizade te leva para longe de Deus, se um namoro, se um relacionamento te leva para longe de Deus, permaneça firmado em Cristo. Pastor, como eu sei se uma amizade está me levando para longe de Deus ou não? Eu vou te fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Você influencia ou você é influenciado? Se você influencia, está tudo bem, persista. Mas se você é influenciado, é vontade de Deus que você se afaste. Sabe por quê? Essa amizade não vai te levar para o teu destino. Essa amizade não vai te levar para o lugar que Deus planejou para você. Outra coisa que é importante você saber: não negocie sua identidade por dinheiro nenhum, por dinheiro algum. Sabe, Satanás sempre vai querer oferecer 30 moedas de prata para você trair Jesus. Mas a sua postura tem que ser de filho
e não de escravo. Postura de filho e não de escravo. E como que ele oferece isso, pastor? É uma boa proposta, mas eu não posso mais ter meu tempo com Deus. É uma excelente proposta, mas eu não consigo estar mais na igreja celebrando a Jesus. É uma excelente proposta, mas eu vou ter que deixar de servir um tempo. É uma excelente proposta, mas sabe, pastor, as coisas vão mudar na minha vida por um tempo e eu preciso me afastar um pouquinho, vou só assistir de vez em quando. Eu vou assistir pelo YouTube, pela internet, passa todos os domingos. É legal, é interessante. Não negocie sua identidade por dinheiro algum. Eu quero que você aprenda algo aqui, como pastor dessa igreja. Uma boa justificativa jamais será suficiente para você se afastar de Jesus. Uma boa justificativa, eu vou repetir isso. Uma boa justificativa jamais será suficiente para você se afastar de Jesus. Pastor, eu vou ganhar mais, vou melhorar de vida, a minha família, vou dar uma condição melhor para a minha família, então vou tirar um pouco o pé. Mentira de Satanás. Sabe por quê? Quando menos você esperar, você está desviado. Você está longe dos caminhos de Jesus, fazendo aquilo que não é plano dele para a sua vida. Quem está entendendo a mensagem? E algo que eu quero deixar claro para você: nada vale mais que a sua comunhão com Deus. Nada vale mais que a sua comunhão com Deus. E o segundo ponto dessa mensagem, o segundo princípio é: viva uma vida para agradar a Deus. Viva uma vida para agradar a Deus. Aí sim você vai conseguir viver o extraordinário, os planos de Deus para a sua história. Eu quero reforçar o que eu disse aqui no início, no primeiro tópico. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais ou menos. Todas as coisas que nós fizermos vai ser inútil. Por quê? Porque Deus nos ama e isso é incondicional. Porém, há uma pergunta importante a se fazer para mim e para você hoje. O quanto Deus está satisfeito comigo como filho? O quanto Deus está satisfeito comigo como filho? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. E eu quero usar um exemplo clássico aqui. Muito claro, vai ficar claro para você. Eu tenho uma filha de 14 anos, a Manu, um doce de menina. Quem conhece ela sabe. Eu amo ela incondicionalmente, independente do que ela faça. Eu continuo amando ela. Meu amor por ela vai além do meu entendimento. Se ela estivesse em risco de vida, eu doaria a minha vida em favor da vida dela. Isso é inegável. Tenho certeza que eu faria isso. Porém, pense comigo. O fato de eu amar ela da forma que eu amo, não isenta ela de seguir alguns princípios que eu ensino ela. E toda vez que ela não faz aquilo que está dentro do escopo de um bom filho, eu fico chateado e triste com ela. Sabe por quê? Continuo amando a minha filha, mas de alguma forma eu estou decepcionado. Por quê? Porque muitas vezes acontecem coisas que eu não esperava. Estou só citando um exemplo para você. Eu deixo de amar ela? Não. Mas, por um momento eu fico com o meu coração entristecido. Assim é a nossa vida com Deus. Dessa forma é a nossa vida com Deus. Por vezes, Pai ama a nossa vida incondicionalmente. Mas será que a minha vida está agradando o Pai realmente? Será que a minha vida está refletindo a identidade do Pai? Agora observe aqui, e aqui vale um ai 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 para nós, inclusive para mim. O fato de Deus nos amar incondicionalmente não nos isenta da responsabilidade de filho em seguir princípios e respeitar os seus mandamentos. Deus nos ama, isso é inquestionável, mas isso não nos isenta de seguir uma vida de princípios.
E aí fica mais uma pergunta para você. Você como filho, o quanto está representando o seu pai e a sua família? Como assim, pastor? Sim, é exatamente isso. O quanto você como filho está representando o seu pai. Lá no trânsito, quando você leva aquela fechada. Lá na sua mesa de negociação, quando você senta para negociar com um cliente, você é empresário, senta para fechar um grande contrato, como você se comporta? Como filho ou como um bastardo? Qual é o seu comportamento, muitas vezes, ao sentar em um ambiente que talvez não era para você estar lá? É uma reflexão que nós temos que pensar e nós temos que refletir, porque nós queremos viver algo novo de Deus. Quem quer viver algo novo de Deus aqui? Quem quer viver o extraordinário? Amém? Só que para viver o extraordinário é necessário que nós, não que nós sejamos perfeitos, mas que nós buscamos a perfeição. Sabe quem quer que nos aperfeiçoa até o dia de Cristo? É uma pessoa chamada Espírito Santo. É Ele quem nos aperfeiçoa todos os dias. E sabe por quê que Deus não deseja que você continue muitas vezes praticando algumas coisas que não refletem a identidade dele? Porque o apóstolo Paulo nos deixou algo claro na carta aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 1 ao 2. E preste atenção sobre isso. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Paulo perguntando àquela igreja. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Não tem como. Não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce. Não tem como, é incompatível. Por isso, algo que eu quero deixar para você aqui hoje é: o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, não nos isenta de viver uma vida de princípios da sua palavra. O amor incondicional de Deus não nos isenta de viver uma vida santa e irrepreensível. O amor de Deus não nos isenta de viver uma vida de dedicação aos seus pés. Por mais que Deus te ame, faça tudo por você, tenha bons planos ao seu respeito, é necessário que você tenha uma vida de rendição aos seus pés. Quem está entendendo? É necessário algo da nossa parte também. E a pergunta que eu faço para você hoje é uma pesquisa, na verdade. É uma pesquisa de satisfação. Se você fizesse um balanço dos últimos 12 meses do seu relacionamento com Deus, tempo de oração, busca a Deus, leitura da palavra, relacionamento íntimo com Ele, e fizesse uma avaliação de 0 a 10, qual seria a nota que você daria para você mesmo? Uma pessoa aqui durante a manhã disse 6,5, pastor. Não precisa responder. Mas faça essa análise. Qual a nota você daria para você mesmo? Qual a nota você daria para o seu relacionamento com Deus? Sabe, Deus continua te amando independente do que você faça. Isso é imutável. Ele não compete em amor, porque Ele é amor. Mas essa pergunta é uma pergunta pertinente e uma pergunta para se refletir. O quanto eu estou agradando a Deus? O quanto a minha vida está agradando a Ele? Quem quer viver o novo de Deus precisa refletir sobre isso. E essa pergunta muda tudo, porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo nos ensina: por isso temos o propósito de lhe agradar. Agradar no grego é euarestos, que significa muito agradável. É como se Paulo estivesse dizendo: nós temos o propósito de agradar muito a Deus. Para que você entenda um pouquinho melhor, sabe como que Paulo está dizendo? Nós devemos agradar a Deus até deixar o nosso Pai entusiasmado, até deixar o nosso Pai empolgado, cheio de força e vigor, como diz a nossa declaração de fé. Nós precisamos deixar o nosso Pai entusiasmado, a tal ponto dele dizer a respeito da nossa vida, como ele disse a respeito da vida de Jó:
Sabe? Quem sabe Deus está nos chamando hoje para dizer assim: Rodrigo, você tem visto Rodrigo? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Talvez Deus esteja lá no céu dizendo: está vendo a Maria Lúcia? Não há uma mulher na terra como ela, uma mulher íntegra, irrepreensível, que teme a Deus e evita o mal. Isso é deixar Deus entusiasmado, porque o homem que tem o seu caminho na presença de Jesus, consagrado todas as coisas a Ele, o seu caminho é diferente. E talvez a sua pergunta, talvez o que você esteja indagando aí hoje é: pastor, isso é loucura, isso é impossível alcançar no meio de uma sociedade como essa que nós estamos vivendo. Ei, não é loucura e não é impossível, sabe por quê? Essa é a realidade como teu Pai, o Pai que está no céu, deseja te ver. Foi possível para um homem, é possível para todos os homens. Foi possível para uma pessoa, é possível para qualquer um de nós. É a forma como Deus quer nos enxergar quando olhar para nós. E como faço para agradar a Deus e viver, até viver o extraordinário para mim, pastor? 3 formas: seja íntegro, evite o mal e tema a Deus. Seja íntegro, não negocie a sua identidade para ser aceito na sociedade. Não negocie a sua integridade no meio dos seus amigos, lá no seu trabalho, onde você trabalha. Porque Jesus está esperando a sua postura de filho. A sua postura de filho para representar Ele. Não viva, isso aqui é muito forte, não viva uma vida para impressionar pessoas, viva uma vida para agradar a Deus. Não viva uma vida querendo impactar os outros com aquilo que você tem, não. Viva uma vida para agradar o Senhor, para ter a sua vida rendida aos seus pés. Evite o mal. Evitar o mal é evitar alguns lugares que já te tentou um dia e fez você cair e se afastar da presença do Pai. Quer um exemplo? Alguns lugares do álcool, alguns lugares da pornografia, alguns lugares da luxúria. Deus está te chamando para se separar disso e evitar o mal. Assim como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e ali e nesta ele medita dia e noite. Sabe, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Deus está esperando esse seu posicionamento. Pastor, como eu faço para fazer isso? Para alcançar isso? Parece tão impossível. Faça 1% todos os dias. Imagine se você crescesse na presença de Deus todos os dias, 1%. 5 minutos todos os dias, 10 minutos todos os dias, de meditação e oração na sua vida pessoal. Imagine como seria diferente a sua história. Outra observação: tema a Deus. E aqui não é ter medo de Deus, é respeitar a sua autoridade e dar a Ele o lugar de glória e honra, reverência, o lugar que é de destaque na sua vida. Você coloca o Senhor. Todas as coisas Ele está sendo representado através da sua vida. Assim você consegue viver o que é extraordinário para a sua vida. Sabe, o temor de Deus se destaca quando nós consideramos os seus desejos, os desejos de Deus, acima dos nossos próprios desejos, ou até mesmo o desejo de outras pessoas que está conosco, que tenta nos influenciar a todo momento. Não, se eu fosse você, eu fazia isso, mas não é isso que Deus está mandando fazer. Eu tenho uma palavra e essa palavra está guardada no meu coração. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Não foi isso que Deus mandou eu fazer, eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Sabe? E a partir dali, você sabe o que acontece?
quando eu começo a temer a Deus, nós odiaremos o que Ele odeia. Nós odiaremos o pecado e amaremos o que Ele ama. O santo temor de Deus é manifesto pela nossa obediência incondicional a Ele, independente se eu estou entendendo ou não. Independente se eu entendo o porquê Deus está mandando eu fazer algo ou não. Eu tenho essa convicção na minha vida. Sabe? E sabe qual que é o resultado de um santo temor do Senhor? O resultado para a nossa vida é: nós nos sentimos muito seguros, independente do que aconteça, porque eu estou debaixo de um direcionamento de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu tenho uma palavra profética. Eu tenho algo que foi direcionado para a minha vida. E o terceiro ponto dessa mensagem é: viva uma vida de profunda convicção. Viver uma vida de profunda convicção é o veículo, e eu quero que você preste bastante atenção nesse terceiro ponto. Viver uma vida de convicção é o veículo que vai te levar ao destino que Deus planejou para você. Quando você está convicto, nada pode tirar a tua atenção. Você não se move aleatoriamente, por acaso, você se move por propósito. Você se move porque Deus tem um propósito na sua vida. E quer um exemplo? O exemplo de Daniel. Daniel tinha uma profunda convicção do que estava fazendo na Babilônia. Ele era escravo no corpo, mas liberto na sua mente. Os judeus haviam sido escravizados, Daniel levado cativo ao cativeiro, mas ainda assim, ele escolheu fazer a diferença naquela nação estranha. Ao ser servido às iguarias do rei, ele prefere o jejum, ele prefere os legumes, ao invés de comer aquelas iguarias. Sabe o que representa essas iguarias nos nossos dias? São os pratos que nós temos disponíveis. Hoje, tantos pratos disponíveis para nós, mas a partir do momento que você está movido por uma convicção que excede todo o entendimento, sabe o que acontece? Você rejeita aquilo que não é de Deus para a sua vida. Até que chega o dia que para Daniel, aquelas pessoas que estavam com ele, que competiam com ele muitas vezes no reino, precisam inventar, precisam tramar algo contra a vida dele. E Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5, nos deixa claro esse texto. E diz assim: diante disso, os supervisores e os satrapas procuravam motivos para acusar a Daniel e sua administração governamental. Mas nada conseguiam, não puderam achar nele falta alguma, porque ele era infiel. Ele era o que, igreja? Muito bom, ele era fiel, porque ele era fiel. Não era negligente, nem corrupto. Finalmente esses homens, olha só o texto. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Sabe, Daniel era escravo em uma terra estrangeira, mas isso não afetou a sua identidade, não afetou a sua integridade, não afetou o seu temor a Deus, não afetou a sua forma de agradar a Deus. A minha oração pela sua vida nesse ano é que você tenha uma profunda convicção na sua fé em Jesus, que nenhuma adversidade, nenhuma calúnia, nenhuma perseguição, nenhuma dor tire o teu foco de Jesus. Que você se mova por essa convicção. Sabe o que acontece? Daniel capítulo 6, versículo 7 ao 9 diz que tramam algo contra Daniel. Sim, fizeram uma trama com ele, uma lei que proibia orar a Deus, e a única coisa que era permitida era adorar o rei Dario. Sabe o que acontece? Sabe o que Daniel faz após esse decreto ser publicado?
Daniel capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que ele já costumava fazer. 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava agradecendo o seu Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Daniel não esperou o dia mau chegar, ele não esperou a aprovação chegar, ele não esperou as coisas ficarem ruins para ter um relacionamento com Deus. Não! Quando tudo saiu do seu controle, Daniel fez o que ele costumava fazer. Ele foi para a sua casa, dobrar os seus joelhos, clamar a Deus, clamar ao Senhor pelo seu livramento. Sabe o que acontece com nossa vida? Muitas vezes nós esperamos o dia mau chegar para nós se posicionarmos. Muitas vezes nós esperamos as coisas saírem dos nossos controles para nós se posicionar. Mas sabe o que eu aprendo com a vida de Daniel? É que a sua convicção em se relacionar com Deus te prepara para viver o extraordinário na sua vida. Quando você está convicto no seu coração, você está preparado para viver os planos de Deus a seu respeito. Quando você é movido por essa convicção, você está preparado e pronto para viver o melhor de Deus na sua história. Por isso, quando o dia mau chegar, quando as coisas saírem do seu controle, mantenha-se firme e convicto na palavra que Deus te deu, na palavra que Deus te deu, naquilo que Deus já te falou a seu respeito. Mantenha-se convicto naquilo que Deus te deu de direcionamento. Sabe por quê? Dia mau chega para todo mundo. Chega para o ímpio, chega para o cristão, chega para o rico, chega para o pobre, para o milionário, para aquele que vive na amargura. Chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Mas que você, no dia mau, quando o dia mau bater a sua porta, você se posicione e diga: eu tenho uma palavra do meu Deus, essa situação não vai me parar, essa situação não vai me abalar, essa situação vai me colocar mais forte na presença do Senhor. Eu estou sentindo uma rema diferente de Jesus aqui, sabe? E o que acontece aqui? Jeremias, Daniel tinha convicção de uma promessa de Deus na sua vida. E essa promessa está registrada no livro de Jeremias, capítulo 29. E coincidentemente ou não, o mesmo texto que nós acabamos de ler no início dessa palavra. Olha o texto. A promessa que Daniel tinha na sua vida era Jeremias 29, 11 ao 14. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse era o plano de Deus para a vida de Daniel naquele tempo. Sabe por quê? Porque Daniel conhecia a profecia do profeta Jeremias. Ele estava vivendo um tempo profético na vida dele. Assim como nós inauguramos um tempo profético no dia de hoje, de viver o extraordinário de Deus nesse ano. Sabe, quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, Jeremias, durante alguns capítulos, 28, 29, 30, 31, ele proclama algo e ele profetiza algo a respeito do povo de Israel. Aqueles que fossem levados cativos e não oferecessem resistência alguma, seriam bem-sucedidos na Babilônia. Deus iria mudar a sorte deles lá, aonde eles estivessem. Eles tinham uma promessa clara, Daniel conhecia essa profecia, ele estava debaixo desse tempo profético. E algo que eu aprendo aqui sobre esse texto é: ter uma promessa de Deus é tão importante quanto o que fazer com essa promessa. Quando você recebe algo de Deus, quando você recebe uma promessa do Senhor, é importante saber o que fazer com isso.
Enquanto ela não se cumpre, sabe o que você faz? Você ora, você jejua, você consagra e se prepara com expectativa para receber o que o céu já determinou ao seu respeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma promessa cumprida, ela não é o fim em si mesmo. Uma promessa cumprida na sua vida, uma promessa lançada sobre a sua vida, ela não pode ser um fim em si mesmo. Você precisa se preparar para receber essa promessa. E quando essa promessa se cumpre, sabe o que você faz? Continua fazendo o que você já fazia antes. Continua orando, jejuando e esperando novas promessas de Deus, com expectativa sobre a sua história. Sabe por quê? Porque uma promessa cumprida é sinal que Deus irá fazer mais promessas e cumprir a sua história. Quem está recebendo essa palavra? Oh, aleluia! Você recebe essa palavra? Deus tem promessas para o seu povo nesse ano. E sabe qual é o desfecho dessa história? Por mais que tramam contra Daniel, Daniel precisa passar pela prova. Ele desce a cova dos leões. E enquanto ele está lá na cova dos leões, ele é livrado pelo Senhor. Ele recebe o livramento. Sabe por quê? Porque ele não se intimidou e não negociou os seus princípios e muito menos a sua vida de devoção a Deus. Isso é importantíssimo para que nós possamos viver o nosso próximo passo na presença do Senhor e ter as promessas dele cumpridas sobre nós. Sabe o que eu aprendo? Sabe por que Daniel, ele não é atingido na cova dos leões? Porque quem permanece convicto em sua fé, o livramento é certo, a resposta é exata e o socorro é imediato. O livramento é certo, a resposta é exata e o socorro é imediato. E após as covas dos leões, sabe o que acontece na vida dele? Ele se torna o segundo maior homem lá na Babilônia, somente abaixo do rei. Aquela prova era só para colocar ele num lugar de destaque. Talvez Deus está provando o coração de alguns aqui hoje. Talvez Deus está permitindo algumas coisas acontecerem na sua vida, mas isso não é o fim. Deus tem esperança e planos sobre a sua história. Ainda não é o fim. E por isso é importante que você tenha o seu coração tudo isso que nós falamos hoje. Saber quem você é em Deus. Manter uma vida para agradar a Deus. E ter a sua convicção firmada em Cristo. Vai te levar a viver o extraordinário de Deus na sua história. Esses são só os 3 primeiros pontos. Nós iremos falar mais coisas nos próximos domingos. Se prepare. Se prepare, que eu tenho certeza que Deus tem um tempo sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem algo novo para ser derramado sobre você. Prepare o seu coração, prepare o solo do seu coração. O solo do seu coração seja um ambiente fértil para frutificar aquilo que Deus já preparou como seu destino, como sua história. Feche seus olhos por um minuto.